De relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, chama a julgamento o habeas corpus 113.198, que procede do Piauí, sendo paciente Santiago Feitosa da Silva, impetrante à Defensoria Pública da União. Haverá sustentação, falará pela Defensoria Pública o doutor João Alberto Simões Pires Franco. Portanto, o relator está com a palavra para... O procurador também falará na sequência, embora não esteja aqui assinalado, mas desde logo terá assegurado a palavra, e o ministro Dias Toffoli fará inicialmente o relatório. Faço um resumo, já inclusive encaminhei voto aos colegas. Busca-se a concessão para trancamento da ação penal. Os pacientes estão processados pelo 350, que é declaração falsa em documento, junto à Justiça Eleitoral, e 289 do Código Eleitoral também, que é inscrição fraudulenta de eleitor. Esses são os dois tipos que são acusados o paciente. E volta-se contra a decisão do Pleno, do Tribunal Superior Eleitoral, lá só tem plenário mesmo, do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, e a PGR manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, porque seria substitutivo de recurso ordinário, então há essa questão preliminar, e, acaso conhecida, pela denegação da ordem. Dou por feito um resumo do relatório. Então, eu concedo a palavra ao doutor João Franco para que faça a sustentação oral pelo prazo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro relator, Dias Toffoli, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, servidores, demais presentes, caros colegas. Senhores ministros, eu vou tentar ser mais breve, a questão não é muito complicada, agora eu vou ter que discorrer rapidamente sobre a questão do habeas substitutivo, que parece que é uma questão extremamente relevante e que está no parecer do Ministério Público, né, pelo não conhecimento, e eu gostaria de tecer alguns comentários muito rápidos a respeito da nossa, digamos assim, nosso entendimento da inadequação da decisão daquele leading case relatado pelo ministro Marco Aurélio na primeira turma, o 109.956, né, da inadequação daquela decisão, apenas para reforçar e para trazer algum argumento de reflexão, né. Todos nós sabemos que o habeas corpus é um instrumento, né, de liberdade secular, né, que foi, na verdade, sempre serviu, né, para barrar ilegalidades, enfim, para barrar o arbítrio, a tirania e etc. A questão do habeas substitutivo, que sempre foi aceito por essa Corte, diga-se de passagem, a jurisprudência farta sobre o assunto, né? De repente, a primeira turma trouxe essa nova posição em vista, especialmente, quero crer, do volume muito grande de habeas corpus que vem aportando à Corte, especialmente após uma estruturação melhor da própria Defensoria Pública. Me parece que a própria DPU tem um papel assim, bem fundamental nisso, depois da estruturação da instituição aqui nos tribunais superiores. E algumas questões me incomodam um pouco dessa decisão, eu confesso, com todo o respeito e o carinho que eu tenho pelo tribunal, pelos seus ministros, né? Por exemplo, o caso de não conhecer do habeas substitutivo gera algumas situações que me parecem extremamente injustas, né? Primeiro, o RHC, para chegar do STJ aqui, leva de 60 a 90 dias. Ou seja, se há alguma verdadeira ilegalidade, uma arbitrariedade na liberdade de locomoção, pedido de liminar, ele se esvai nesse período. Ele leva até 3 meses para chegar aqui. Por quê? Porque tem as contrarrazões, tem o juízo de admissibilidade, tem toda aquela burocracia interna, né? Tem o trâmite todo do processo para vir para cá, e etc. E tal. Isso me parece que é um dos motivos pelos quais se deve, sim, acolher o habeas substitutivo. O segundo, transforma-se o RHC... ele transmuda-se o RHC de recurso voluntário em recurso compulsório, ainda que a previsão constitucional seja essa. Por quê? Eu sou obrigado, e a reboque eu violo a ampla defesa. Por que eu violo a ampla defesa? Dentro do princípio da ampla defesa, importantíssimo no nosso Estado,
que se quer democrático e de direito, está o direito da defesa escolher a medida judicial adequada à causa que ela patrocina. Ou seja, se a defesa entende que o habeas substitutivo tem maior velocidade, tem maior rapidez para alcançar a Corte Superior e obter uma tutela, muitas vezes liminar, uma medida cautelar de forma mais rápida, ela deve optar pelo habeas corpus substitutivo e não pelo RHC. E não há por que a Corte deixar de conhecê-lo, né? Parece que esse ponto é extremamente importante, porque nós estamos vivendo um momento difícil, né, em que nós temos visto alguns habeas corpus, aliás, vários, serem julgados por inadequação da via eleita. Ou seja, não há via mais adequada para combater a ilegalidade do que o habeas corpus, seja ele substitutivo ou não. Me parece, senhores ministros, com toda a vênia, com todo o respeito, né, que tem pela Corte. Ora, o que nós chegou-se a um ponto, né, e eu estava estudando a matéria e estava lendo um pouco sobre isso, em que nós temos a chamada proibição do retrocesso de garantia fundamental. E é isso que vai acarretar, né, o não conhecimento do habeas substitutivo, ou, como dito por outros, proibição da evolução reacionária, né? Com todo o respeito da expressão, me parece que vedar o conhecimento do habeas substitutivo é solapar a Carta da República, solapar o princípio da ampla defesa, onde está inserido, sim, o direito do réu escolher o seu advogado, escolher que medida judicial adotar, né? E mais, na verdade, os habeas continuam sendo conhecidos, porque para que se diga que a via eleita é inadequada, é preciso conhecer, é preciso analisar, e ainda mais ainda, concede-se de ofício quando se constata a ilegalidade, ou seja, não se está deixando de analisar os habeas corpus substitutivos, porque é preciso analisá-lo para saber até mesmo se a via é inadequada, e, em muitos casos, a ordem é concedida de ofício. Ou seja, os habeas continuam sendo concedidos, da mesma forma como antes. E parece que esse leading case, esse julgado, né, que trouxe essa série de decisões no sentido da inadequação da via eleita, não colaborou para desafogar a Corte, que é o principal argumento. Na verdade, o que tem ocorrido é que o Superior Tribunal de Justiça, com todo respeito, tribunais de justiça, tribunais regionais federais e juízes monocraticamente estaduais e federais continuam praticando ilegalidades que vêm chegar no Supremo Tribunal Federal, como é esse caso. Esse caso aqui, o mérito desse caso aqui, isso aqui é a meu sentir, é um processo bagatelar. É um problema eleitoral, e Vossa Excelência vão ver quando eu falar sobre o mérito dele, né? Então, eu queria trazer esses argumentos, né? E aí, estudando a matéria, para complementar, eu fui me deparar com o AI-6, de 1969, né? O dispositivo do AI-6, que incluiu na Carta da República o artigo 113, né, que dizia o seguinte, eu estou aqui com meus alfarrábios, mas eu não estou conseguindo encontrar a redação, mas é exatamente isso que o dispositivo trouxe. O AI-6 incluiu um dispositivo dizendo que o Supremo julga em recurso ordinário, né, os habeas corpus, não podendo ser impetrado o habeas corpus originário. Esse é o texto do AI-6, ou seja, lá de 1969, num período complicado, um período duro, um período difícil, e nada mais foi o que fez o leading case do 109.956 do que proibir, de certa forma, como eu já disse, o conhecimento dos habeas corpus originários substitutivos de recurso ordinário, né? Feitas essa breve digressão sobre a questão e pedindo a Vossas Excelências que conheçam desse habeas corpus, né, por esses motivos, e até, quem sabe, discutam melhor a questão. E até o último argumento que eu gostaria, que eu não queria deixar de mencionar, é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que diz no artigo 7º, número 6, que toda precisada de liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que essas decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, e etc, etc. Nos Estados-partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de liberdade tem direito a recorrer, e aqui o recorrer é se socorrer, não é genérico, é gênero. Não se pode interpretar esse recorrer como recurso, na verdade, e sim a se socorrer de um tribunal. Se socorrer de um tribunal por que meio? Pelo lendário e saudável, salutar remédio heróico do habeas corpus, seja ele substitutivo ou seja em recurso ordinário. Então, termino essa rápida preliminar, pedindo a Vossa Excelência que conheça o do habeas. No mérito, a questão é bastante simplória e eu diria que ela é, sim, uma questão muito simples relativa ao direito eleitoral. O cidadão foi denunciado pelo 289 do Código Eleitoral e pelo 350. O 350, como todos nós sabemos, é a falsidade ideológica eleitoral. Prestar declaração falsa, nela inserir ou omitir, etc., né, para fins eleitorais.
E o 289, o tipo é muito interessante, porque esse cidadão, o que ele fez? Ele foi a um cartório eleitoral e declarou que 3 outras pessoas residiam com ele num determinado distrito de um município, lá do Piauí. Ele declarou isso para fins de transferência do título dessas pessoas para aquele local. É obviamente que, subjacentemente, a gente pode presumir que há algum político interessado nesses votos, né? E até porque o cidadão é um lavrador analfabeto, né? Que assinou arrogo. Né? Arrogo, aliás, tem 2 testemunhas. Isso é uma outra questão que eu vou comentar rapidamente, para dizer que essas declarações de nada valem, porque não tem sequer assinatura das testemunhas. Bom, o 289, o tipo do 289 é o seguinte: inscrever-se fraudulentamente eleitor. Esse crime, como se pode ver, tendo em vista a ênclise, né, inscrever-se, só pode ser praticado pelo próprio eleitor. Né? É crime de mão própria. Não é possível que alguém o pratique por outrem. Né? Então, esse cidadão, ele não estava se inscrevendo, pedindo a transferência dele próprio, e sim de outrem, de outras 3 pessoas. Portanto, a tipicidade é manifesta. Né? Se o tipo não tivesse a ênclise, aí sim, escrever fraudulentamente eleitor, sim, ele poderia inscrever terceiro, ou requerer a inscrição de terceiro. E transferência é modalidade de inscrição, como todos nós sabemos, né, no direito eleitoral. Portanto, o que a Defensoria Pública defende é que esta conduta é atípica, porque inscrever-se fraudulentamente eleitor é crime de mão própria. E ele não pediu a transferência para si, mas sim e declarou que conhecia 3 pessoas, né, e que moravam essas pessoas com ele num determinado distrito, determinado município, para que os títulos fossem transferidos. Portanto, a alegação principal em relação ao 289 é da tipicidade da conduta do cidadão, que é um lavrador analfabeto. Vossa Excelência podem ver que a assinatura é arrogo, a identidade dele também tem escrito não alfabetizado, é uma pessoa extremamente simples e que provavelmente, né, foi ordenado por alguém que fizesse, enfim, período pré-eleitoral, isso acontece muito, né? O outro argumento em relação a esse é o artigo 8º da Lei 6996, de 82, que é uma lei que trata da utilização sobre processamento eletrônico nos dados dos serviços eleitorais e outras providências. O artigo 8º, ele trata da transferência do eleitor. Essa lei diz o seguinte, no artigo 8º: a transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. E o inciso 3º é o que nos interessa: residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Ou seja, este argumento, na verdade, serve não só ao 289, mas também ao 350. A nosso ver, esta declaração, ela não tem qualquer incidência em nenhum tipo penal. Nenhum. Porque, ainda que se possa dizer que, talvez, subsidiariamente do CP comum, como um documento público, uma falsidade de documento público. Aí é outra história, aí vai depender do Ministério Público, enfim, da remessa a outro juízo. Mas, nesse caso, 350 não está configurado, né? Ainda que se possa dizer que isso foi feito numa zona eleitoral, aliás, nenhuma zona eleitoral poderia aceitar uma declaração dessa, porque a lei diz que é o próprio eleitor que tem que declarar os 3 meses de moradia, entre outros requisitos, né, para que ele possa transferir o seu título, e não um terceiro que diz, olha, o fulano mora comigo aqui há 3 meses, etc. e tal. Esse não. Quem tinha que ir lá fazer essa declaração eram os próprios eleitores, e não um terceiro cidadão argumentando que essas pessoas moram. E mais, o TSE, em outros julgados exatamente como esse, tem posição diametralmente oposta em relação ao 350. Né? Como, por exemplo, o recurso especial eleitoral 25.417, 25.418, em que se diz, abre aspas, para adequação do tipo penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, é necessário que a declaração falsa prestada para fins eleitorais seja afirmada pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro. Aí, esses 2 julgados, há também o RESP, o RESP eleitoral 28535, o RHC 116 do Rio de Janeiro, todos do TSE. Então, toda essa jurisprudência do TSE foi, na verdade, no caso do cidadão, desse cidadão aqui, do paciente Santiago, foi revertida a decisão, né? Nós gostaríamos que, por segurança jurídica, né, por questões de coerência, que a Corte imprimisse a mesma interpretação que o TSE, regra geral, dá, para dizer que teria que ser feito pelo próprio eleitor. Na verdade, ele não declara, né, para si, declara para terceiro, portanto, nós entendemos que o 350 aqui
não está configurado da mesma forma que o 289. O 289 muito mais, porque o inscrever-se fraudulentamente, só mesmo o próprio, e ele não está pedindo a transferência dele, mas sim de outras 3 pessoas. Feitas essas considerações, senhores ministros, a Defensoria Pública da União, com todo respeito, requer a Vossas Excelências a concessão da conhecimento do habeas corpus substitutivo e a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação ao paciente. Muito obrigado. Agradeço ao doutor João Franco. Concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministros, ouvi com atenção o quanto dito da tribuna e, rapidamente, por não ser o ponto de foco que eu acredito que deva ser encarado aqui no julgamento, faço uma referência sobre o não cabimento de recurso de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Primeiro, considerar, eu acredito um pouco de exagero, considerar-se que não se admitir o recurso, o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, possa ser equiparado a ato de exceção instituído em regime ditatorial. Acho que vamos longe demais nessa consideração. Também a invocação do Pacto São José de Costa Rica, que permite o recorrer a tribunal competente, se a palavra recorrer não se refere tecnicamente a recurso, ela se refere, obviamente, a acesso. E o acesso ao tribunal competente se dará, seja diretamente, seja através dos meios processuais adequados. E, por último, lembrar que o recurso em habeas corpus tem estatura constitucional tal qual tem o Instituto do habeas corpus. Trata-se, portanto, de privilegiar instrumentos constitucionalmente previstos. No que se refere ao fato em si, se não se aplica ou se aplica a questão jurídica do 350, do 289 do Código Penal, gostaria de lembrar que é princípio corriqueiro que o réu não se defende da imputação do tipo penal que lhe é feita, mas do fato que lhe é imputado. Dentro dessas considerações, fazer uma análise rápida sobre o fato imputado a este paciente. Começo pela leitura do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cometidas na medida de sua culpabilidade. Temos, portanto, tanto doutrina quanto jurisprudência admitem a coautoria, a responsabilização penal de terceiro, até nos crimes próprios. No caso concreto, o que se passou? Consta do apuratório. Consta dos autos de inquérito policial que, a data citada, a primeira denunciada compareceu ao cartório eleitoral da 97ª Zona Eleitoral da comarca de Teresina, Piauí, não interior, Teresina, e informou falsamente no RAI, requerimento de alistamento eleitoral, que residia na localidade de Crispim, município de Nazaré, há 3 anos, ainda declarando sob as penas da lei serem verdadeiras as informações ali prestadas, que na mesma data e local o segundo denunciado também declarou falsamente que tais requerimentos foram instruídos com comprovante de endereço e declaração falsa do terceiro denunciado, assegurando, sob a responsabilidade criminal, serem os 2 primeiros seus sobrinhos e que os mesmos residiam em sua companhia na localidade de Crispim, município de Nazaré, há pelo menos 3 anos. Isso em uma ação penal. Na outra, consta dos autos de inquérito policial que, aos dias tal, as 3 primeiras denunciadas
Francisca, Nairla e Maria Luísa compareceram ao cartório eleitoral da 97ª Zona Eleitoral da comarca de Teresina, Piauí, e informaram falsamente no RAI, requerimento de alistamento eleitoral, que residiam no povoado de Crispim, município de Nazaré, há 3 anos, ainda declarando sob as penas da lei serem verdadeiras as informações ali prestadas, que tais requerimentos foram instruídos com uma fatura de energia elétrica em nome do 4º denunciado Santiago, além de declaração falsa deste, atestando, sob pena de ser responsabilidade criminalmente por falsa declaração, que as mesmas eram suas sobrinhas e que residiam em sua companhia, etc., etc., etc. Declaração inverídica e que tem efeitos jurídicos no alistamento eleitoral. Parece ser o caso de incidência do artigo 29, lembrando sempre que o réu se defende do fato e não do tipo penal que lhe é imputado. Assenta-se, portanto, a relevância jurídica da declaração falsa para efeito de alistamento eleitoral. Vale também uma observação sobre a possibilidade da incidência excepcional da via estreita do habeas corpus para o trancamento da ação penal. É comum da jurisprudência que isso só se admite quando salta a ausência de materialidade, a atipicidade da conduta. Pois bem, colho aqui do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. Ora, não se sabem as circunstâncias em que tais documentos foram elaborados e utilizados. Qual a sua finalidade? Por que foi utilizado? Quem o levou ao eleitor? Eu não tenho um conjunto fático probatório suficiente para, nesta fase das ações penais, chegar à conclusão de que a conduta é atípica, trancando, por conseguinte, pela via do habeas corpus as referidas ações. Nem bem iniciei as investigações, já estou querendo simplesmente matá-las no nascedouro. As condutas descritas pelo relator não se revelam, em tese, atípicas. Há indícios de ilicitude de quem praticou e da finalidade eleitoral. Não se trata aqui de extinção de punibilidade. Eu vou pedir vênia, mas eu não tenho um conjunto fático probatório que me permita, mediante habeas corpus, trancar a ação penal. Esse é o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Então, senhores ministros, entendo que o caso comporta, sim, a aplicação do artigo 29 do Código Penal, com a possibilidade de responsabilização criminal de terceiros, e que a questão está a demandar elucidação fático-probatória, que só será possível na via ampla da instrução que se fará no curso da demanda, o que impede o trancamento excepcional da ação penal nesta fase. Por isto, reiterando a manifestação escrita já lançada, espero o Ministério Público em ver não conhecida a ordem, porque substitutivo de recurso ordinário, e se superada a prejudicial pela denegação do habeas corpus. Eminente relator, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, aproveitando que o Ministério Público delimitou a questão de fundo, eu inicio pela questão de fundo e não estou a conceder a ordem, porque, como disse Sua Excelência, a parte defende-se dos fatos, está apontado a coautoria, ocorreu analfabetos, que podem ter sido, inclusive, induzidos, e o tipo do 290 é induzir eleitor a inscrever-se, portanto, isso será matéria a ser apurado na ação penal, e a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido da concessão para trancamento apenas em casos teratológicos que não se evidencia no caso concreto. Mas tem e remanesce uma questão preliminar, embora tenha começado pela questão de fundo, apenas pela rapidez da descrição dos fatos, aproveitando o que manifestou ao final o Ministério Público, mas tem a questão da preliminar. A primeira turma passou, em um precedente do qual foi relator o ministro Marco Aurélio, a entender pela inviabilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário.
Na primeira turma, eu fui o único voto discrepante. Eu conheço do habeas corpus e entendo que esta via constitucional, esse remédio constitucional, historicamente, é de amplo acesso às cortes superiores, maiormente ao Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, mas a partir de então, passei a aplicar na turma a jurisprudência da turma, não conhecendo, ressalvando o posicionamento pessoal. Posteriormente, o ministro Marco Aurélio adotou uma posição intermediária no sentido de admitir o habeas corpus quando envolvido a liberdade de ir e vir diretamente. Sua Excelência destacou exatamente o que foi dito da tribuna pelo eminente defensor, qual cumprimento pela competente atuação e pela devoção que tem na atuação na Defensoria Pública, o doutor João Alberto Pires, que merece os cumprimentos da Corte, sempre atuando de uma maneira muito correta e leal com a Corte. Pois bem, aí o ministro Marco Aurélio lembrou esses fatos. Muitas vezes você tem uma ordem de prisão, o acórdão, até ficar pronto, leva 1 mês, 2 meses, e aí tirar o recurso de maneira ordinária inviabiliza o acesso às instâncias recursais. E Sua Excelência, então, passou a adotar uma posição intermediária, no sentido de não se admitir o habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário nas hipóteses em que não está diretamente relacionada com a liberdade de ir e vir. Mas, nos casos em que se está relacionado com a liberdade de ir e vir, Sua Excelência passou, então, a admitir o habeas corpus diretamente. Me corrija se estiver... Está certíssimo. É justamente a diferença entre agosto e setembro. Agosto, um mês terrível, geralmente, e setembro, primavera. Pois bem, mas eu trago no meu voto, eu peço desculpa aos colegas que não receberam previamente, parece que houve um problema na distribuição, mas eu pedi para distribuírem agora. Eu trago, como eu tenho uma posição pelo conhecimento, eu trago, senhor presidente, no meu voto, não vou cansar os colegas, um histórico do surgimento do habeas corpus. Para não reinventar a roda, eu transcrevi da obra Habeas Corpus, Prática, Processo e Jurisprudência, de José Hernani de Carvalho Pacheco, que, ao longo do seu esforço histórico, faz várias remissões a Pontes de Miranda e a obra que ele também fez sobre a história do habeas corpus, e transcrevo a importância desse instrumento desde a Carta Magna, de 1215, ao Habeas Corpus Act, de 1679, e o primeiro instrumento que introduziu esse remédio em nossa legislação, ainda na época do Brasil colônia, que foi o decreto de 23 de maio de 1821, referendado pelo Conde de Arcos. Sobre isto, disse Pontes de Miranda, que o primeiro grande marco histórico das nossas liberdades. Pontes de Miranda disse sobre a introdução do habeas corpus no Brasil através desse decreto de 1821. A nossa Carta Magna, disse Pontes de Miranda, que esse decreto foi a nossa Carta Magna. Com atraso de alguns séculos, mas era um Brasil que nascia e tem reagido como possível às violações dos textos constitucionais, que são devidas quase sempre a planos estrangeiros para se evitar que o Brasil cedo chegue à altura a que há de chegar. Estabelecia aquele decreto que, a partir de então, nenhuma pessoa livre no Brasil poderia ser presa sem ordem escrita de juiz ou magistrado criminal do território, a não ser em flagrante delito. Posteriormente, a Constituição de 1824 estabeleceu que ninguém seria preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados em lei. E nestes, dentro em 24 horas, vejam que vigora até hoje, dentro em 24 horas deverá ser comunicado o juiz do local. Se não houver juiz no local, em tempo razoável.
O Código Criminal, estou aqui a resumir para não cansar. O Código Criminal de 1830, embora ordenamento de direito material, estabeleceu sanções ao descumprimento do habeas corpus, nos artigos 183 e 184. E vejam aqui que foi a base do meu voto na turma quando votei pelo conhecimento sempre, de maneira ampla, do remédio do habeas corpus. É que desde 1832, desde o Código de Processo Penal do Império, é obrigação, não é faculdade, é dever, não é discricionariedade, de qualquer juiz, instância ou tribunal, conceder a ordem de habeas corpus de ofício ao se deparar com uma flagrante ilegalidade no direito de ir e vir de qualquer cidadão. Desde 1832 está no nosso ordenamento jurídico o habeas corpus de ofício, ou seja, qualquer instância, juízo ou tribunal. Depois houve a introdução do habeas corpus preventivo pela Lei 2033, ainda no Império, já ao final do Império, na década de 1880. Depois, com a República, se determinava, pelo decreto de 11 de outubro de 1890, que todo cidadão nacional ou estrangeiro poderia solicitar para si ou para outrem ordem de habeas corpus, sempre que ocorresse ou estivesse em vias de se consumar constrangimento ilegal. E aí segue fazendo menções à Constituição de 1891, à doutrina do habeas corpus, a Constituição de 34, Constituição de 37, Constituição de 46, enfim, um longo estudo histórico que transcrevo em meu voto até a Constituição de 1988, e foi dito da tribuna que, nas épocas tristes do nosso momento de exceção mais recente, que foi o chamado golpe dentro do golpe, o ato institucional número 5, e depois os atos que o seguiram também, limitando a concessão de habeas corpus. E não é de se negar que uma das razões pelas quais 3 ministros desta Corte foram compulsoriamente aposentados foi exatamente o temor que o governo de plantão, de exceção, tinha de concessões de ordem de habeas corpus, porque é exatamente a possibilidade do habeas corpus chegar a esta Corte. Não podemos aqui nos esquecer que, na década de 30, o habeas corpus impetrado em favor de Olga Benário Prestes não foi conhecido pela Corte. E aí não se enfrentou a questão de fundo daquela impetração. Os governos de exceção têm horror ao habeas corpus, exatamente porque o habeas corpus foi criado como a última ratio, a última possibilidade de exercício da cidadania contra o autoritarismo, contra a força bruta ou contra ilegalidades cometidas, mesmo durante os momentos de liberdade democrática. Daí, eu, senhor presidente, trazer, e estou aqui a resumir, nessas poucas palavras, 18 páginas do meu voto, no sentido de amplo conhecimento da ordem de habeas corpus por parte deste Supremo Tribunal Federal, mesmo nessas hipóteses de trancamento de ação penal que não envolvam diretamente e imediatamente, porque apenas indiretamente, a liberdade de ir e vir. Então,
O meu voto, senhor presidente, é pelo conhecimento da impetração e, no mérito, denegação da ordem. Ministro Barroso. Presidente, eu também vou acompanhar o ministro Dias Toffoli na questão de mérito e dedicar alguma energia e reflexão acerca da questão preliminar, que me aflige desde o primeiro dia que eu coloquei os pés nesse tribunal. E esse momento de encerramento, ministra Carmen, talvez seja um bom momento para fazer, não um balanço, que eu não teria a pretensão de que 6 meses dê para fazer um grande balanço, mas uma reflexão. Eu acho, presidente, que nós temos aqui no tribunal 2 grandes gargalos. Talvez haja mais, mas pelo menos 2 grandes gargalos. Um deles é a repercussão geral e o outro é o habeas corpus. A repercussão geral também exige uma reflexão importante. Nós temos mais de 300 de repercussão geral concedidas. Eu peguei a estatística, presidente, e Vossa Excelência, nesse último ano, conseguiu a maior quantidade de repercussões gerais julgadas desde que ela foi criada. Foram 44, portanto, um esforço meritório. Mas nós ainda continuamos com mais de 300 repercussões gerais. Como a repercussão geral, o ministro Gilmar comentava isso há poucos dias, como a repercussão geral, em última análise, produz o sobrestamento dos feitos na origem, nós acabamos atravancando a justiça do país. De modo que, em matéria de repercussão geral, eu acho que nós vamos ter que nos tornar muito mais minimalistas do que temos sido até aqui, para dar conta do estoque, talvez fazendo uma faxina nesse estoque, onde talvez tenham mais questões do que deveriam estar lá, e não concedendo mais do que 20, 30 repercussões gerais por ano, senão nós não vamos dar conta e vamos acabar prejudicando o desenvolvimento dos processos nas instâncias inferiores. O outro grande gargalo é o que diz respeito aos habeas corpus. Eu ouvi com interesse, e mais do que com interesse, com prazer e encantamento, a exposição do ministro Dias Toffoli, a breve retrospectiva histórica que fez e a importância do habeas corpus num país como o Brasil, num país de tradição autoritária como é o Brasil. E aqui nós chegamos ao gargalo que tem sido o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A vida de todos nós é feita de uma dose de idealismo e de uma dose de pragmatismo. A vida só com idealismo, sem o pé na realidade, leva as pessoas a um mundo de fantasia, o que não é bom. E a vida só com pragmatismo leva as pessoas a uma vida sem fantasia, o que também não é bom. Portanto, uma das grandes dificuldades da vida em geral é encontrar o ponto de equilíbrio entre o idealismo e o pragmatismo, entre fazer as coisas avançarem e fazer as coisas funcionarem adequadamente. E aí nós chegamos à questão do habeas corpus. Todas as turmas, as 2 turmas, vivem inundadas de habeas corpus. Eu, tal como Vossas Excelências, quase todos os dias saio das sessões e despacho um lote de liminares em habeas corpus. E é um trabalho que não termina nunca. E depois dos habeas corpus vêm os mandados de segurança e as reclamações. De modo que todo tribunal tem como um princípio da sua essência, é uma expressão do ministro Moreira Alves, a sua própria autopreservação. De modo que eu penso que, ao discutir esta matéria do habeas corpus substitutivo, nós temos que considerar
que quanto mais nós expandirmos a nossa competência para conhecimento de habeas corpus, menos tempo nós vamos ter para cada um e maior vai ser a fila e, consequentemente, a justiça vai ser mais morosa em matéria de habeas corpus. Portanto, aqui é preciso a gente combinar uma dose de pragmatismo para que nós não caiamos numa situação que talvez se torne inevitável no futuro, de restringirmos o habeas corpus a questões verdadeiramente constitucionais diferentes da liberdade de ir e vir, ou a questões que violem a jurisprudência do tribunal, ou a questões teratológicas. Este sistema em que o Supremo frequentemente funciona como a quarta instância em matéria de habeas corpus é um sistema que traz muitos problemas. Não é a questão de se suprimir o direito, é a questão de não conseguir dar direito a tempo e a hora para ninguém, na medida em que você despache habeas corpus numa quantidade acima da capacidade humana de enfrentá-los. Este habeas corpus, a meu ver, ele não tem um, ele tem dois problemas preliminares. Primeiro, ele é um habeas corpus para trancamento da ação penal. Portanto, ele não é um habeas corpus para tutelar direta e imediatamente a liberdade de ir e vir de alguém que esteja preso ou na iminência de ser preso. Se nós formos, em algum lugar do futuro próximo, repensarmos o habeas corpus, provavelmente esta é uma hipótese em que nós não deveríamos admitir o cabimento, porque não há um risco presente para a liberdade de ir e vir. É claro que, se fosse possível, eu aceitaria despachar habeas corpus nessas e em outras situações, mas a verdade é que nós temos que fazer algumas escolhas trágicas, porque o tempo é finito. E acho que numa seleção de prioridades, não se tratando de pessoa presa nem na iminência de ser presa, talvez esta pudesse ser uma hipótese de não cabimento. Eu nem estou votando nesse sentido, eu estou fazendo uma reflexão. Agora, se nós já não damos conta dos habeas corpus interpostos nas hipóteses constitucionalmente previstas, por que razão deveríamos criar uma facilidade de admitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário quando a Constituição prevê o recurso ordinário? Eu bem entendi a sustentação feita pelo doutor João Alberto Pires Franco, com grande proficiência, fluência e veemência, mas a verdade é que, como disse, nós temos que fazer algumas escolhas trágicas. É possível que alguma situação de injustiça remaneça. Se isso acontecer, nós teremos sempre a alternativa lembrada pelo ministro Dias Toffoli do habeas corpus de ofício. De modo que eu estou votando na preliminar pela inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo, acompanhando o precedente do eminente ministro Marco Aurélio, que, salvo engano, está com pedido de vista pelo ministro Luiz Fux, para não admitir este habeas corpus por considerá-lo um habeas corpus substitutivo e, portanto, não previsto constitucionalmente. Então, presidente, eu estou acolhendo a preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República, pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de não conhecimento pela inadequação da via eleita. E devo dizer que faço isso sem prazer, faço isso porque considero uma necessidade para que as hipóteses de efetivo cabimento de habeas corpus possam ser acudidas a tempo e a hora pelo tribunal. É como voto, presidente. Ministro
Ministro Theori. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Após o voto do relator, Vossa Excelência, não estava presente, ministro, Vossa Excelência... Após do voto do relator, que conhecia e denegava a ordem, e do voto do ministro Barroso, também no mesmo... Não conhecia, que não conhecia, pediu visto o ministro Theori Zavascki. Ministro Dias Toffoli traz um